Olha, gente, ontem muita gente participou da nossa enquete sobre a nova lei que prevê internação involuntária para dependentes químicos. Em números redondos, aí 70% dos telespectadores foram favoráveis. A nova legislação para internação involuntária determina que ela só poderá acontecer em unidades de saúde e hospitais e que depende do alvará de um médico para que o paciente seja internado. A solicitação pode ser feita pela família ou por um responsável legal. Se o dependente químico não tiver ninguém que possa assinar a solicitação, ela pode ser feita por um profissional da saúde ou assistência social. Diante da participação de muita gente mesmo, nós vamos aí, claro, aprofundar o assunto com uma entrevista. Por gentileza, pode chegar mais perto aqui. Está aqui no estúdio a assistente social Roseli Nabosny. É isso, né? Falei certo? Boa tarde para você, Roseli. Obrigado pela presença aqui no estúdio do Balanço Geral. Boa tarde. Boa tarde a você, boa tarde a todos. Como você ouviu há pouco, ontem nós lançamos essa enquete e 70%, aí 73,7% mais ou menos, concluiu de que eram favoráveis aí à questão da internação involuntária. Agora é o seguinte, a internação involuntária é para um período de 90 dias, mas depois é importante manter o tratamento. Como é que funciona essa questão aí? Bem, a lei, ela prevê até 90 dias. Certo. Né? Até. Então, como a internação involuntária, ela é uma intervenção para um momento de crise do paciente, então, quando terminado esse período de crise, é importante que tanto o médico quanto a equipe da unidade que está atendendo avaliem a pessoa e encaminhem para outras alternativas de tratamento. Entendi, né? É feita uma reavaliação para verificar aí se evoluiu essa questão da abstinência e tudo mais, para ver se tem como dar outro passo ou manter no inicial. Sim. É sempre importante lembrar que a internação involuntária ela é uma intervenção para um momento de crise, certo, em que a pessoa ela corre risco de vida ou ela coloca outra pessoa em risco. Certo. Então, é para conter esse momento. Perfeito. Né? Então, assim, qual é a orientação para as famílias que estão nos assistindo aqui hoje no Balanço Geral, que tem casos na família, né, de que precisa, de fato, aí uma internação involuntária? Porque o cidadão está resistente, não quer ir. Qual é a orientação para eles? Bem, quanto à família, é sempre importante lembrar que o principal é a prevenção. Agora, quando chega num momento em que as coisas, né, ou a situação está muito fora de controle, o principal é procurar profissionais habilitados que possam orientar no sentido de conduzir a melhor internação. Porque nós temos que partir do princípio do direito da pessoa escolher. Né? Então, esse princípio ele tem que ser valorizado até as últimas consequências. Não havendo essa possibilidade, aí a família vai usar desses direitos também de encaminhamentos que pode ser uma internação involuntária. Certo. Agora, o difícil é nesse meio, né, nessa situação ruim que é a questão das drogas, a família decidir que momento vamos fazer a internação involuntária. É uma situação bem complicada, né? Como decidir? Considerando isso que eu falei, o risco de vida. Isso. O risco Quando de chega vida. Nesse ponto, então, é importante já intervir. Assim, muito crônico, muito agudo da situação em que aquele indivíduo, aquele usuário dependente químico está correndo risco de vida. Né? Fora disso, nós temos muitas outras alternativas, tratamento ambulatorial, comunidades terapêuticas, clínicas, né? Enfim, grupos de apoio. Tem muitas alternativas antes da intervenção involuntária. De chegar nesse ponto, né? Tão ruim. Agora, qual o procedimento para quem quer solicitar, por exemplo, uma internação involuntária? Primeiro, a consulta de um médico. Né? Ela tem essa noção de que a pessoa está correndo risco de vida, de que ela ou está pondo alguém no risco de vida, ela procura um médico e pede que esse especialista, então, avalie o caso para a condução de uma internação. Pois é, agora, com o conhecimento na área, essa internação involuntária pode ter um resultado satisfatório ou qual é o percentual que se tem de pessoas que foram internadas involuntariamente e tiveram uma saída do mundo das drogas aí? Nós temos o Instituto Americano que diz que
as intervenções elas têm que estar disponíveis para a pessoa. Então, quando você me pergunta de um resultado satisfatório, ele depende do que se espera para aquele momento. Certo. Então, se eu espero que seja contido aquela condição de crise, aquele resultado foi satisfatório. Perfeito. Né? Se eu espero que aquela pessoa entre num processo de recuperação, de abstinência, então eu tenho que partir para outras alternativas que venham a completar. Então, o resultado satisfatório depende da expectativa que se tem para aquela pessoa. E vai da percepção, né, do processo inicial, que é a internação involuntária. Isso. Né? Considerando que o processo ele é sempre de longo prazo, ele não se resolve com uma medida única, ele precisa de um trabalho em conjunto com as várias especialidades, os vários serviços, né, disponíveis nos municípios, aqui em Joinville, por exemplo, e é um conjunto, né? Não se trabalha a dependência química sem considerar o conjunto. Tá certo. Roseli, muito obrigado por sua participação e trazer aí essas verdades em relação aí à internação involuntária, esse assunto que precisa ser melhor debatido a cada dia que passa, por haver aí muitas pessoas envolvidas com as drogas, né? Obrigado, Roseli. Eu que agradeço. Eu fico à disposição. Tá certo. Uma boa tarde para você. Obrigada.